Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos continuar nossas conversas aqui sobre a geografia. Nós vamos lá para aquele ponto do seu livro que fala de recursos hídricos e os famosos biomas aí, né? Então essa é a parte do nosso livro lá, é a unidade. Nós, nesse nosso encontro de hoje, ainda não estaremos preocupados com os tais biomas. Conversa para frente, né? A nossa preocupação são os chamados recursos hídricos. Você sabe muito bem que são esses recursos hídricos aí, né? Então, nós estamos nos referindo à parcela de água que nós temos no planeta. Essa é uma preocupação e uma preocupação muito grande. Porque a princípio nós acabamos percebendo que se você for bater o olho na superfície do nosso planeta, você percebe o quê? Você percebe que aqui existe uma quantidade muito grande, muito significativa dessas águas aí, né? Só que quando nós vamos falar a respeito dessas águas, a gente costuma dividir essas águas em dois grandes grupos. Quais seriam esses dois grandes grupos? Então nós temos um primeiro grupo, que como você já vai ver comigo aqui, é a maior parte da água do nosso planeta. E ele vai ser representado pelo quê? Pelas chamadas águas oceânicas. Alguns preferem chamar elas de água salgada, não está errado não. Por que que a água do mar é salgada? Porque existe uma quantidade muito grande de sais que estão dissolvidos na sua composição aí, né? Então ela é salgada. Daí nós vamos ter águas que também são águas continentais. Alguns dizem que são água doce, eu já não acho muito legal, né? Porque não é doce, a gente sabe que ela não tem sabor nenhum. Não quer dizer que não existam águas salgadas também no continente. Em muitas regiões nós acabamos tendo, por exemplo, como é o caso do Nordeste brasileiro, lá numa região que ela vai ser chamada de sertão, o pessoal tem uma dificuldade muito grande para conseguir água lá. Muitas vezes você tem que cavar poços. Esses poços das águas subterrâneas aí, que também é uma outra parte que a gente estuda, às vezes existem as chamadas águas salobras, que seriam águas também com sais. Geralmente essas águas elas não têm a mesma quantidade de sais que as águas do oceano, certo? E agora se eu for perguntar para você, você já sabe, né? Quem é que vai ter mais, ou qual dessas duas partes de água do nosso planeta existe maior quantidade? É isso aqui, ó, que nós temos que tomar um cuidado. A maior parte da água do nosso planeta, ou as águas do nosso planeta, eles estão divididas mais ou menos nessa proporção aí, certo? O que seria essa proporção? Então, o que nós encontramos nessa figura aqui, 97,5 com 2,5, 100% das águas que existem no nosso planeta, né? Agora nós vamos fazer uma divisão. Essa parte mais escura aqui, que representa 97,5% da água do planeta, ela é chamada água salgada, que é aquilo que eu falei para você, que são as águas oceânicas. Elas são importantes no planeta por uma diversidade de elementos, né? Nós tratamos de transportar muito por elas. Elas contribuem, por exemplo, com parte da alimentação dos seres humanos, os chamados frutos do mar, né? É muitas vezes nessas regiões que nós encontramos de águas oceânicas, águas salgadas, que nós acabamos sendo o quê? A presença de reservas minerais. Então elas são muito importantes para nós. E é a maior parte aí. E daí nós ficamos com uma fatia muito pequenininha do nosso bolão aí, que aqui vão ser chamadas de água doce, né? Que é conhecida como as nossas águas continentais. Então você percebeu? Essas águas continentais, elas sem sombra de dúvidas, elas acabam sendo muito importantes para o nosso planeta também. Por quê? Que uma parte muito grande, muito significativa dos seres vivos, como é o nosso caso, o que acaba acontecendo? Dependem dessa água aqui, né?
mais uma vez eu chamo a atenção, os oceanos eles são importantes, eles têm diversas funções, né? Eles ajudam, por exemplo, aí, através das correntes marinhas, a fazer a regulação térmica do nosso planeta. Então, mas nós, seres humanos, como uma quantidade muito grande de outros seres vivos, nós vamos depender principalmente de quem? Desses 2,5 que sobraram aqui. Pouca coisa, né, gente? Pouquíssimo. E ainda o problema cresce, não é bem assim que funciona. O que nós acabamos encontrando? Se nós transformarmos esses 2,5% em 6%, total das águas que existem, das águas continentais que existem no nosso planeta, ó, quase 70%. Para ser mais exato para você, 69,8% se encontra onde? Se encontra justamente nas calotas polares. Dá para utilizar? Dá. Só que é muito caro fazer o transporte disso, levando em consideração que quando a gente fala em consumo de água, geralmente nós consumimos volume de água extremamente gigantescos, certo? Bom, e o que sobrou lá ainda? Daí nós vamos encontrar que 29% dessas águas, quase 30%, elas são chamadas águas subterrâneas. São lençóis freáticos, são aquíferos. Dá para explorar? Com toda a certeza do mundo. E nós temos uma tradição de fazer essa exploração e exploramos, né? Como é que se formam esses grandes lençóis de água, por assim dizer? É a água da chuva. Então choveu, uma parte dessa água da chuva vai fazer o quê? Ela vai escorrer superficialmente, geralmente indo bater aonde? Lá num rio, certo? E nós encontramos que uma outra parte, ela vai tratar de penetrar no solo, vai infiltrar no solo. Quando nesse solo que está acontecendo isso, nós acabamos tendo uma combinação de presença de rochas sedimentares. Elas são rochas que, por assim dizer, têm espaços entre os diversos grãozinhos, mas ela está apoiada, né, em uma rocha que seria, por exemplo, uma rocha magmática, que daí ela é impermeável. Você forma o quê? Ali um grande depósito de água. O homem faz isso ao longo da história. Vai perfurando, 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 e até chegar, ou seja, nesse lençol freático ou nos grandes aquíferos. Mas tem custo também, né? E levar em consideração que essas águas subterrâneas, muitas vezes e principalmente mais próximo das cidades aí, o que é que vai acabar acontecendo com elas? Elas podem se encontrar poluídas. Por que que essas águas se encontram poluídas? Porque as grandes cidades, elas têm grandes depósitos de lixo, que são os chamados lixões. Principalmente matéria orgânica, o resto orgânico que nós vamos lá, o resto do alimento, vamos pensar dessa forma, conforme ele vai tratando de se decompor, ele vai soltar um líquido, que é chamado de chorume. Esse chorume, muitas vezes, ele pode fazer o quê? Atingir esse lençol freático, ou esses grandes reservatórios aí, que são das águas subterrâneas. Então tem problema nesses 30% lá. Daí sobrou o quê? Ó? Rios e lagos, que é onde geralmente nós temos um custo mais baixo para ter acesso à água, que é essa água continental, essa água doce, se você preferir, que ela se encontra na superfície. Essa é só a gente ir lá, pegar ela, canalizar ela para uma outra região, que nós vamos ter um acesso sem problema nenhum a ela aí, tá certo? E daí sobrou o quê? Sobrou outros. 0,9%. Aonde mais tem água? Água tem na atmosfera. A água acaba tendo nos seres vivos, nos animais, nos vegetais, tem a presença de água também. Mas como a gente pode ver ainda, tem mais água ali do que a gente for pegar aí os rios e os lagos. Eu acho que até a essa altura do campeonato aí, você já conseguiu perceber que existe um problema muito grande no planeta. Qual é esse problema? Hoje essa água que, por exemplo, aqui no Brasil, com raríssimas exceções, principalmente para o sertão nordestino, a maior parte dos brasileiros acaba tendo o quê? Um acesso muito fácil à água e devido a isso, nós muitas vezes não valorizamos esse nosso recurso natural, né? Então,
Hoje aí nós temos alguma coisa entre 13% e 14% de todas as águas do nosso planeta. Tudo isso se encontra basicamente aqui no território brasileiro. Então, por assim dizer, o que acabou acontecendo? Nós criamos uma cultura de desperdício de água, né? Outras regiões do planeta, esse déficit de água, ele pode chegar a causar o chamado estresse líquido. O que é um estresse líquido? É quando uma pessoa ela se preocupa muito durante o seu dia e ela gasta um grande número de horas através da busca dessa água para manter viva. Principalmente as populações mais pobres são aquelas que mais sofrem aí com esse problema de falta d'água, certo? E aí, para fechar a nossa conversa de hoje, entender uma coisa que é chamada de ciclo hidrológico. O que é esse chamado ciclo hidrológico? A água ela está em constante movimento na natureza. Então olha lá, ó. Existe uma quantidade muito grande de águas de superfície, e elas podem ser o quê? Tanto continentais quanto águas oceânicas. E daí nós temos a presença da energia do Sol. O que o Sol trata de fazer? Ele vai provocar um processo chamado de evaporação. A água evapora e fica na atmosfera. Aqui na minha frente e na sua frente existe água, só que a gente não enxerga. Talvez a gente enxergue algumas nuvens aí, né? Que também é a presença dessa água. Só que essa água ela só evaporou porque aumentou a temperatura. Quando ela vai chegar nas camadas mais elevadas da Terra, seja por conta da altitude, entrada, digamos, uma fronte fria, essa água perde temperatura. Ela vai ficar mais fria. Então nós vamos ter o quê? Um processo de condensação. Ela vai retornar ao estado líquido. Daí nós vamos ter a presença das chuvas, né? Que são das mais variadas formas. Essas chuvas vão acontecer, elas vão se concentrar mais uma vez aqui na superfície do nosso planeta e dessa forma o ciclo vai se reiniciar aí, tá? Tranquilo? Então não tem muito segredo. Eu quero deixar uma atividadezinha para você. Então você vai dar uma olhada aqui, vai fazer uma pesquisa na internet. Não é difícil de encontrar isso, muito pelo contrário, até muito fácil. E você vai me procurar lá o significado dessas 3 palavras e vai procurar fazer um texto me explicando o que é a vaporização, a condensação e também a fusão, que seriam aí 3 estados que a água possui. Anota lá no seu caderno, numa folha, que é sempre bom você fazer essas pesquisas aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.